Se tem alguma cadeira vazia aí no meio dos bancos, chegue, por favor, para o meio, deixe a cadeira vazia na beirada. Estou vendo um monte de cadeira vazia aqui. Talvez foram as crianças que se levantaram. Por favor, senta no meio, irmão, por gentileza. Talvez alguém que está lá atrás quer ficar mais perto de mim, pode vir aqui para frente. Romanos, capítulo 3. Eu prefiro falar aqui embaixo para valorizar quem chega mais cedo. E também porque eu fico mais perto dos irmãos. A unção flui mais quando está perto. Você sabe, é igual a eletricidade, né? A eletricidade passa melhor quanto mais próximo está. Estou certo, Mauro? Você é eletricista? Mecânico? Mas trabalhou em Itaipu? Bom, mas você entende de eletricidade? Ou só sabe que dá choque? O que acontece? Eu sei que se estiver perto, quanto mais perto, mais fácil vai transmitir. Estou certo? A eletricidade, a unção é desse jeito. Quanto mais perto, melhor, né? É por isso que quando o homem se casa com a mulher e os dois se tornam uma só carne, a unção também é a mesma, sabia disso? Não é maravilhoso isso? É maravilhoso. É por isso que o homem ímpio é santificado pela mulher crente. O homem que não conhece a Deus é santificado por causa da proximidade, está tão próximo ali que acaba abençoando o sujeito, ele enche-se da paz de Deus. Aí eu quero ficar perto do irmão para transmitir, né? Tem umas descargas elétricas, aleluia. Romanos capítulo 3, nós estamos estudando Romanos. E hoje é a nossa quarta reunião. Se você não veio em alguma das anteriores, aconselho você que compre as fitas, porque tem sido uma grande bênção para a minha vida, para a vida de muitos irmãos. E na última reunião nós paramos no versículo 9 do capítulo 3. Eu quero que você pegue agora. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víboras está nos seus lábios. A boca eles a têm cheias de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Pode tirar médio e agudo. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus, onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Diga, o homem é justificado pela fé. Independentemente. Diga, independentemente das obras da lei. Verso 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não, o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé. A justificação é pela fé. O circunciso e mediante a mesma fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Eu sei que na sua cabeça você deve estar pensando, meu Deus, que texto confuso. Não estou conseguindo entender quase nada do que está escrito aqui. Entretanto, esse texto é vital para a nossa fé. Mas para a gente poder começar, deixa eu poder ligar aquilo que nós falamos anteriormente. No capítulo 1, nós vimos, do verso 1 até o verso 17,
Paulo fazendo uma introdução mostrando o que é o Evangelho de Deus, o Evangelho eterno, e o mistério da encarnação e da ressurreição. E por que agora o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só que antes de mostrar como é que o homem pode ser salvo, Paulo fala a respeito da condenação do homem. E Paulo fala da condenação sobre 4 níveis. Primeiro no capítulo 1, no verso 18, até o final, do versículo 18 ao 32, Paulo fala da condenação de toda a sociedade humana, da cultura humana. E Paulo fala que esses homens detêm a verdade pela injustiça. Por isso, do céu se revela a ira de Deus, porque eles mudaram a imagem gloriosa de Deus em imagem de animais, répteis, quadrúpedes. Tais homens se corromperam nas suas relações íntimas. Tais homens são blasfemadores, são soberbos, desobedientes aos pais, são impuros, fraudulentos, infiéis. Tanta coisa que Paulo fala a respeito desses homens. Mas esses homens, na verdade, apontam para toda a humanidade. Porque em toda a história da humanidade, nunca houve uma sociedade justa. Essa é a prova, que toda sociedade é pecaminosa. Nunca houve sociedade justa, em nenhuma época e em nenhum lugar da história humana. Depois, Paulo, no capítulo 2, também lança a sua palavra para os moralistas. Porque podia ser que alguém ouvisse e dissesse, bom, mas eu não faço essas coisas, eu não vivo assim. E Paulo então fala a respeito dos moralistas, você não pode condenar ninguém, porque aquilo que você condena nos outros, você mesmo tem desejo de fazer. E se tem desejo de fazer, você também é condenado juntamente com ele. Mas depois Paulo ele dirige sua palavra para os religiosos. Ele toma os judeus como exemplo clássico de religião, porque o judaísmo é a única religião que de fato foi iniciada por Deus, lá no Monte Sinai, com Moisés. E Paulo então fala, e vocês judeus, vocês estão pensando também que são justos diante de Deus porque vocês têm a lei, ou porque têm a circuncisão? Vocês também estão condenados. Então veja, Paulo fala da condenação sobre toda a sociedade humana, a condenação sobre os moralistas e a condenação sobre os religiosos, que nós falamos aqui na reunião passada. Mas agora Paulo lança a palavra final. Ele fala então da condenação sobre todo homem, todo mundo, toda a humanidade está debaixo da condenação de Deus. Todo homem está sujeito à escravidão do pecado e tem dentro de si uma natureza pecaminosa. E essa que é a grande questão. Então acompanhe na sua Bíblia. Primeiro ponto que eu quero colocar com você. Paulo está dizendo aqui, olha o que ele diz, verso 9. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Aqui ele está falando dos judeus. Ele diz, não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, diga todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Essa expressão aqui, debaixo, essa palavra debaixo, no original, significa o seguinte, estão debaixo do controle, debaixo do governo. O pecado domina, o pecado está dentro dele. E eu quero dizer algo para você, no livro de Romanos, tem 2 expressões. Você não pode confundir. Pecado no singular e pecados no plural. Você pode achar que é só uma questão de plural e singular, mas não é. Tem um significado diferente. Diga, pecado no singular aponta para a natureza pecaminosa dentro do homem. Entende isso? Isso é o pecado que Paulo fala. Todos estão debaixo do pecado, da escravidão do pecado, possuem a natureza do pecado dentro de si. Paulo quase chega a dizer que esse pecado é uma entidade, uma pessoa, uma coisa, entende? Que está dentro de você, dentro de todo homem, é transmitido hereditariamente de pai para filho. Depois que Adão pecou, esse pecado, essa natureza pecaminosa entrou dentro dele e agora Adão transmitiu para o seu filho, que entregou para o seu filho e nós finalmente viemos a receber. Todo homem já nasce pecador. Eu sei que você tem a tendência de pensar que o homem nasce anjinho e nós dizemos muitas vezes que as criancinhas são anjinhos de Deus. Preste atenção, criancinhas não são anjinhos. Criancinhas nascem com a natureza dentro de si, só que elas não têm os pecados. Entendeu a diferença? O que são os pecados? Digo, os pecados são os atos que cometemos. Então preste atenção. O pecado é a natureza. Os pecados são os atos pecaminosos. Quantos compreendem? Digo amém. Vou te dar uma ilustração. Agora, deixa eu perguntar para você antes. Por que o homem é chamado de pecador no Novo Testamento? É porque ele tem pecados ou porque ele nasce pecador?
Muito bem. Os irmãos têm vindo às nossas reuniões frequentemente. No Novo Testamento, o homem é chamado de pecador, não é porque comete pecado, é porque ele tem a natureza pecaminosa. Entende o que eu estou dizendo? É como a mangueira. Você vê, tem duas mangueiras. Fica de pé, Almir. Fica de pé, Mandeli. São duas mangueiras que estão aqui à frente. Essa mangueira é uma mangueira forte, robusta. É só coincidência, deu certo ser você. É uma mangueira robusta, saudável, cheia de manga. Tem muita manga. Entendeu o que eu estou dizendo? O que são as mangas, meus irmãos? Os pecados, os frutos. Entendeu? Mas essa mangueira aqui, tadinha, é uma mangueira tá ruim, a mangueira é ruim. Tem pouca manga. Aliás, em algumas épocas do ano, ela nem tem manga. Eu pergunto para você, qual das duas é mais mangueira? Hã? O que faz elas serem mais mangueira ou menos mangueira? São as mangas? O que é? A natureza, o fato de ser mangueira. Essa mangueira aqui pode não ter nenhuma manga, mas ela é mangueira. Essa aqui também pode não ter nenhuma manga, mas é mangueira. Mais cedo ou mais tarde, as manguinhas surgirão. Pode sentar. É como o bebê quando ele nasce. Quando o bebê nasce, ele é uma mangueira com manga ou sem manga? Mas ele é mangueira? É ou não é? Não fala essa maldade de uma criancinha. Ele é uma mangueira? É pecador? Mais cedo ou mais tarde vai surgir manguinha nele? Vai. Agora eu pergunto para você. O homem é condenado pelo que faz ou pelo que é? Pensa bem na resposta. Porque você pode estar mandando todas as criancinhas para o inferno. O homem é condenado pelas manguinhas que tem ou pela natureza que está nele? Eu vou dizer para você uma coisa. No meio evangélico há discórdias. Eu vou dizer o que nós cremos. O homem vai para o inferno porque tem natureza pecaminosa. Agora, lá no inferno, a quantidade de manga determina o nível da punição. Entendeu o que eu estou dizendo? Você entende? Digo amém. Você pode achar que isso é bobagem, mas não é. Isso responde suas perguntas todas que você faz constantemente. Pastor, as criancinhas vão para o inferno. Eu não respondo, responda você mesmo. Deixa eu dizer algo para você. Eu sei que você vai pensar que essa doutrina é católica. Por que os católicos batizam criança? Quem já foi católico aqui um dia? Me responda então, você não foi católico? Por que os católicos batizam as crianças? Para ser salvo. Porque o catolicismo acredita nisso. Estão certos. O homem vai para o inferno não é pelo que faz, é pelo que é. Por isso, quem não nascer de novo, não vai entrar no reino dos céus. Entendeu o que eu estou dizendo? Você vai para o céu pelo que você faz ou pelo que você é? Hã? É pelo que você é. Mas depois que você é salvo pelo que você é, lá no céu a recompensa vai variar de acordo com o que você faz. Mas a porta de entrada depende do que você é. Quantos entendem? Diga, lá no céu só vai entrar filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus? Como é que se torna filho de Deus? Fala alto. Nascendo de novo. Portanto, quem não nascer de novo não vai entrar no reino dos céus. O que nós fizemos hoje de manhã aqui? Publicamente estamos dizendo que os nossos filhos são participantes da nossa aliança. Você crê nisso? Os seus filhos são participantes da sua aliança. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. O que significa isso? Enquanto o seu filho não é capaz de decidir, você decide por ele como pai. E você decidiu que está em aliança com Deus. Portanto, os seus filhos serão arrebatados naquele dia, se você for qualificado. Pode dizer amém sobre isso? Aí você fala, pastor, e os filhos de ímpio? Filhos de ímpio terão o destino dos pais, se por acaso não se converterem. Deixa eu dizer para você, eu sei que isso dói para você e assusta você. Por que nós temos trabalho com criança nessa igreja? É só para tirar as crianças daqui para não fazer bagunça? Você acha que a minha esposa tem dedicado a vida dela para dar tranquilidade no culto aqui? Você acha que ela está preocupada com algo tão mesquinho assim? É mais fácil amarrar o menino no banco e uma mordaça na boca dele. Nós estamos lá ensinando para as crianças, sabe por quê? Porque crianças vão para o inferno também. Porque são pecadoras. Entende? Alguém fala, pastor, mas me parece injusto isso. E aí vamos entrar aqui na questão hoje. Sabe por que o homem
não aceita a salvação de Deus, porque o homem acha Deus injusto. Não é assim que o homem acha? Por que tem tanta guerra nesse mundo? Por que tem tanta doença nesse mundo? Deus não é justo. Eu não concordo com Deus. Eu discordo de Deus. É a arrogância de querer discordar de Deus que é a raiz de todo pecado. O homem acha que é melhor do que Deus, que é mais justo do que Deus e que sabe mais do que Deus. Mas bendito é o nome do Senhor, porque Ele é o único Deus, como nós dissemos aqui nessa manhã. Pregamos para os homens, para que se convertam ele e a sua casa. Pregamos às pessoas, para que elas se convertam juntamente com os seus filhos. Pregue para os filhos, para que eles creiam, e pregue para os seus pais também. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Pastor, a salvação não é individual. A vida eterna é individual. A salvação é para casa. A vida eterna é impessoal, individual, intransferível. Mas a salvação, a esfera da salvação de Deus, a unidade de salvação de Deus, é a família. Por isso jejuamos na nossa casa. E podemos reivindicar de Deus a salvação da nossa casa. Porque é a nossa família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, como dizemos essa manhã. Então veja, primeira coisa que Paulo coloca, todo homem está debaixo do pecado. O que quer dizer isso? Todo homem possui natureza pecaminosa. Então escreva na sua Bíblia, ao lado do versículo 9 você escreve, debaixo do pecado significa, o homem possui natureza pecaminosa. Agora, a partir do verso 11, Paulo passa a descrever o que é a natureza pecaminosa. Deixa eu dizer algo para os irmãos aqui, um parênteses. Eu sei que alguns ainda estão angustiados com a questão das crianças. E talvez você me lembrar dizendo, pastor, a palavra do Senhor diz, deixai vir a mim os pequenos e dos tais é o reino dos céus. Se você crê nisso, que o Senhor ali se referia a todos os pequeninos do mundo, amém. Mas eu creio que ele se referia ali aos judeus, aos filhos dos judeus. Porque a aliança de Deus era com Abraão e com os filhos dele, com Isaac. Entende? Por isso a criança tinha que se circuncidar no 7º dia. É por isso que tem até algumas igrejas evangélicas que batizam criança também. Tem ou não tem? Presbiterianos, metodistas batizam criança. Eu sei que você fica rindo deles. Ah, esses irmãos presbiterianos batizam criança. Mas eles o fazem por motivo. Não fazem porque querem parecer diferente ou parecer católico. Fazem com base teológica. Nós não batizamos criança, porque nós cremos que automaticamente os filhos dos crentes são participantes da aliança dos pais. E só batizamos quando ela pode decidir por ela mesma. Entende o que eu estou dizendo? E se uma criança morre, filho de ímpio, é um aborto, morre sem Deus, ela não vai estar no reino dos céus. Mas também não vai ser punida. Porque o nível de punição é de acordo com o que se faz. Entende o que eu estou dizendo? Ela nunca fez nada. Então, nós não sabemos como vai ser isso. Eu suponho que existe no inferno um espaço que é um limbo. Que é um espaço onde essas crianças, na verdade, estão, mas não sofrem. Exatamente como aqueles que tiveram chance de escolher e escolheram o mal. Escolheram o mal, o pecado. Amém? Entendem isso? Mas isso é bom para dar gravidade para você. E talvez quando a minha esposa, a partir de agora, falar a respeito do trabalho de criança aqui, você encare com outros olhos. E talvez quando falarmos aqui que precisamos de obreiros de criança, você entenda que o trabalho de criança é importante. E o obreiro de criança não é um obreiro de segunda classe nessa igreja. É tão obreiro quanto eu sou. Estou trabalhando com almas. E são às vezes mais bem-sucedidos do que os outros. Porque trabalhar com criança é ter fruto garantido nas mãos. Quantos obreiros de criança temos aqui nessa manhã? Pega a sua mão. Vocês são bem-aventurados e são abençoados. E jamais sinta que você faz é segunda classe. E que trabalhar com adulto é melhor. Nós estamos livrando almas do inferno. Não importa a idade que ela tem. É isso que estamos fazendo aqui. Nós, como igreja, estamos aqui para esvaziar o inferno e povoar o céu. E isso implica pregar para as crianças também. Eu sei que muitos crentes não pregam para criança. Muitos pais não ensinam os seus filhos. Vão prestar conta diante de Deus. É coisa muito séria ignorar as crianças. Nós não ignoramos as crianças. Amém, meus irmãos? Mas aí Paulo, a partir do versículo 11, começa a descrever o que é essa natureza pecaminosa. Essa natureza, ela se manifesta no homem. Todo homem está corrompido. Diga, todo homem está corrompido. Mas o nível de corrupção varia, sabia disso? Todo homem já possui a corrupção dentro de si, que é o pecado. Mas alguns são mais, outros menos. Aí Paulo começa a descrever, olha o verso 11. Verso 10, perdão. Como está escrito, não há nenhum justo, nem sequer um. Não há justo, nunca houve justo na terra. E também não há nenhum que é bom.
Isso está no versículo, qual versículo diz? Não há nenhum justo e não há nenhum que é bom. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Há uma diferença entre ser bom e ser justo. Se eu contrato o Rigonato para trabalhar para mim, por um salário, se ele trabalhar e eu pagar a ele o salário, o que isso é, meus irmãos? Justiça. Eu sou justo, tô certo? Mas se ele não trabalhar e eu der o dinheiro para ele, isso é o quê? Bondade. Isso eu sou bom. Entendeu? O nível de justiça e bondade. São dois níveis diferentes. A palavra do Senhor diz que não há nenhum bom e não há nenhum justo. Não se iluda com isso. Não é porque você foi eventualmente justo com alguém que você seja dentro de você. E não é porque eventualmente você foi bom com alguém que você seja bom realmente. O que importa é a sua natureza. Não há nenhum bom. Jesus disse, por que me chamas bom? Não há nenhum bom, senão o Pai que está no céu. Não há ninguém bom. Por que não há ninguém bom? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Padrão de Deus. Então veja bem, verso 10. Todo homem é injusto. Verso 11. Não há quem entenda. Essa natureza pecaminosa, ela é ignorante. Essa palavra entender aqui no original significa o seguinte: raciocinar, ponderar nos fatos e concluir. Há um Deus. Os irmãos sabem aquelas perguntas básicas, as 3 perguntas filosofais, não sabem? De onde eu vim, o que estou fazendo aqui e para onde eu vou. Não sabem disso? Todo homem deveria honestamente perguntar-se essas questões. Mas eles fazem isso? Eles querem saber de onde é que eles vieram? Muitos não. E quando perguntam, resolvem tirar conclusões erradas, tolas, porque não há quem entenda. Não há quem realmente questione com honestidade e vá para diante de Deus. Depois diz mais, não há quem busque a Deus. O homem não busca a Deus. Para buscar aqui é mais do que orar, é insistentemente ir a Deus, bater a porta até receber. Não há quem faça isso. Estou falando aí fora, no meio, antes de nascer de novo. Depois diz mais, verso 12, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. A natureza pecaminosa faz o homem inútil diante de Deus. Inútil. A palavra inútil aqui significa corrompido, deteriorado. A palavra usada aqui lembra quando o leite talha, ou alguma coisa apodrece, está em putrefação. A natureza pecaminosa faz o homem apodrecer e tornar-se para Deus intragável e inútil. Depois diz mais, não há quem faça o bem. Mencionei agora mesmo. Não há nenhum bom. Não há bondade no homem. Todo homem é perverso. Ainda que alguns tenham mais perversidade do que outros, todos possuem a natureza perversa entre si, que é o veneno da serpente que herdamos lá de Adão. Verso 13, a garganta deles é sepulcro aberto. Observa que do verso 10 até o 11, nós vimos características. No verso 13, vemos manifestações da natureza pecaminosa. E essa natureza se manifesta basicamente de 2 maneiras, com palavras e ações. É por isso que todo homem vai prestar conta daquilo que fala e daquilo que faz. Aquilo que falamos e que fazemos tem valor diante de Deus, está anotado e registrado. Olha o que diz, verso 13, a garganta deles é sepulcro aberto. Meu Deus, sepulcro aberto. Não é uma questão de mau hálito, preste atenção. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei pensando em mau hálito, né? Alguém que tem a garganta que é um sepulcro aberto, fede terrivelmente. Porque para Deus é putrefato. E a língua apenas expressa a podridão que vai lá dentro. O homem, depois diz o seguinte mais, com a língua urde engano, veneno de víbora. Só falam coisas sujas, obscenas, poluídas, detestáveis, profanas, ofensivas, indecentes, indecorosas. Só falam mentira, fraude, engano. Essas são palavras que há no mundo. Liga a televisão, você vai ver. Veja os homens discutindo na rua, você vai ver. Veja as rodinhas de homens conversando, você vai ver. É só isso que eles falam. É só isso que eles possuem. Veneno que sai pela sua língua. A Bíblia fala, verso 15. Seus pés são velozes para derramar sangue. Ou seja, seus pés, seus atos, os seus caminhos há destruição e miséria. Observe, toda sociedade possui destruição e miséria. Se você for nos Estados Unidos, lá também há destruição e miséria. Se você for lá na Suíça, na Suécia, considerado países super desenvolvidos, há destruição e miséria. Porque a miséria não é só financeira, a miséria é moral. A Suécia é o lugar onde há o maior número de suicídio no mundo. País depravado, promíscuo. Holanda, Suíça, promíscuo, sujo. Tem dinheiro, mas é depravado. Seus caminhos são morte. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor diante
de Deus. Não se preocupam com a opinião de Deus. Ninguém está interessado em saber se algo ofende a Deus ou não. Se você fala para um ímpio, olha, isso é pecado, ele ri de você. Ele sempre se justifica, sempre diz que ele pode, que ele tem o direito, porque ele sente, e o que ele sente é a verdade. Esse é o homem sem Deus. Um caso perdido, diz Paulo. Não tem jeito. Como? Como fazer com esse homem? Aí Paulo conclui, no versos 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei diz, para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Todo homem é culpado diante de Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Diga, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Deixa eu falar um pouquinho para você da lei agora. Como é que o homem... Veja, a intenção de Paulo aqui não é abaixar a autoestima do homem. A intenção de Paulo aqui não é simplesmente humilhar o homem de maneira cínica, dizer que vocês são pecadores miseráveis, vocês vão para o inferno. A postura dele não é daqueles pregadores de esquina que acusam as pessoas. Não é isso. Ele está querendo mostrar a condição do homem para em seguida mostrar o remédio de Deus. Porque apesar do homem estar nessa condição perdida, depravada, distante de Deus, Deus não desistiu do homem. Deus amou o mundo e amou o homem. E Deus planejou um meio de resgatar o homem de volta para si. E mudar a sua natureza perversa, colocando dentro dele a natureza santa de Deus mesmo. Você consegue entender essa maravilha do Evangelho? Você consegue perceber o quanto é lindo? Por que eu falo para os irmãos sempre a respeito de ter Deus dentro de si? Porque lembra como é que você era. Vê como é que o homem é, blasfemo contra Deus, arrogante contra Deus. É isso que o homem é, mas Deus ainda assim o ama. Deus vê esse homem inimigo de Deus. Esse homem que acusa Deus constantemente, que diz que Deus não é bom, que não é justo, que Deus não cuida, que Deus não faz, que Deus não isso e Deus aquilo. E ainda assim Deus do céu procura ignorar esse tempo de tolice e ignorância do homem. E estende a mão para ele, em Cristo. E lá na cruz, quer fazer a paz com este homem perdido. E quer tirar esse coração de pedra. Esse coração que foi contaminado com o veneno da serpente. E quer colocar o coração de Cristo dentro de nós. Um coração de carne que é sensível. Que já tem a sua lei gravada dentro dele. Você entende o que eu estou dizendo nessa manhã? Eu sei que estou falando de coisas profundas para você. Mas não são coisas tão complicadas. E a lei. Por que a lei foi dada? Por que um dia Deus veio lá no Monte Sinai para dar a lei? Paulo está dizendo aqui que ninguém é salvo pela lei. A lei não pode salvar ninguém. Por que a lei foi dada então? Então escreve na sua Bíblia. Escreve aí no seu papel, sua anotação. A Bíblia foi dada com 3 propósitos. Primeiro, a lei foi dada para revelar Deus ao homem. Diga, a lei foi dada para revelar Deus ao homem. Como é que eu saberia se Deus é um Deus realmente santo, se Ele não mostrasse o quanto Ele abomina o pecado? Como é que eu saberia que Deus é um Deus que rejeita a mentira, se a lei não dissesse, não mentirás? Como é que eu saberia que Deus é um Deus que abomina o roubo, se Ele não dissesse, não roubarás? Portanto, lá na lei, nós vimos Deus falando, olha, isso é o que eu gosto, e isso é o que eu não gosto. E se você quer me agradar, ande de acordo com isso que eu gosto. Portanto, a lei é eterna. Percebe isso? A lei é eterna. Paulo diz, a lei não está anulada. E Jesus disse, não vim para revogar a lei. Por quê? Porque a lei é revelação de Deus, o caráter de Deus. A lei mostra que tipo de Deus nós temos. Que é um Deus santo. Algumas pessoas vieram falar comigo sobre a ira de Deus. Pastor, como é que pode dizer que Deus está irado? Eu vou dizer algo para você. Eu fico feliz de saber que Deus está irado. Porque a ira de Deus é diferente da nossa. Eu fico feliz de saber que o meu Deus é um Deus que vê a injustiça, é um Deus que vê a sujeira, a impureza, o adultério, a prostituição, o roubo, é o Deus que vê a corrupção e se indigna, e não aguenta, não suporta. Eu fico feliz, porque esse é o meu Deus, é um Deus santo. Ele mostra a sua santidade, mostrando a sua indignação. Eu vou dizer algo para você, você quer saber se tem crescido em santidade diante de Deus? Vou te dar um sinal. A sua indignação tem crescido? Se há indignação diante do pecado, é porque a santidade de Deus tem vindo ao seu coração. Você ama as pessoas, mas o pecado deixa você indignado e você clama, venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, venha o reinado do príncipe da paz sobre nós. Segundo motivo que a lei foi dada. A lei foi dada
para revelar ao homem o seu pecado. Diga, o segundo motivo, porque a lei foi dada, é para revelar ao homem o seu pecado. Vou explicar isso para você usando uma ilustração. Como é que a lei manifesta o pecado? Então, o Vanderly está com sarampo. Eu não sei se funciona assim. Eu sei que tem muitos médicos aqui. Se eu falar besteira, põe na conta aí da graça. O Vanderly vai no médico. E o médico constata que o Vanderly está com sarampo. Só que o Vanderly não tem ainda nada exterior mostrando que ele está com sarampo. Ele fala, não acredito. Não, isso aí não estou com sarampo não. Aí o médico então dá para ele um remédiozinho para fazer sair o sarampo. Esse remédiozinho é a lei de Deus. Deus falou para o homem, você é pecador. O homem disse, eu não sou não, o que é isso? Deus fala, você quer ver? Vou te dar a lei. E Deus deu a lei. E quando o homem viu a lei, viu que era incapaz de praticar aquilo. Eu não dou conta de fazer isso. E quando o homem diz, eu não consigo fazer isso, está assumindo, eu sou pecador, estou abaixo do padrão que deveria estar. Deus é santo, mas eu não. Quando entende o que eu estou dizendo? Vou te dar uma outra ilustração, para você entender melhor ainda. O que eu quero dizer com relação a isso. Vamos supor que todos nós aqui somos paralíticos. Todo mundo aqui é paralítico. Você nunca viu ninguém andando. Homem nenhum jamais andou perto de você. Ninguém jamais andou. É normal andar arrastando. O pai se arrasta, os filhos se arrastam, tudo é feito arrastando. Mas Deus sabe que você não foi criado para arrastar. Você foi criado para andar. E um belo dia Deus vem e fala, vocês estão arrastando, vocês estão no pecado. Você tem que começar a andar. E manda Jesus até. E aparece Jesus andando. E você sabe, não é? Uma terra onde todo mundo é paralítico, tem um que anda, os paralíticos vão acabar matando ele. Foi o que fizeram com Jesus. Mas preste atenção. O Senhor diz e entrega uma lei agora. Ele fala, olha, o meu padrão é que o homem tem que andar. Portanto, não vou ter comunhão com o homem que arrasta. Se quiser ter comunhão comigo, vai ter que andar. Aí o homem começa a tentar andar. Veja, essa é a lei. A lei é andarás. Mas alguém dá conta de andar? Alguém consegue andar? Mas veja, se Deus não tivesse falado para nós que nós temos que andar, nós ficaríamos incomodados aqui nessa terra onde todo mundo arrasta. Se todo mundo arrasta, ninguém anda, eu fico em paz. Mas se de repente Deus fala, você está errado em arrastar. Você vai tentar mudar. Então alguns arrumam muletas, alguns começam a andar agarrados nas coisas, tentam se agarrar, encostados nas paredes, se arrastando, e a vida vira um inferno. Todo mundo tenta as maneiras mais difíceis, e choram, e se flagelam, e tentam, arrumam ataduras, arrumam algum tipo de suporte para a perna, arrumam todo tipo de coisa, mas toda estratégia humana falha. Ninguém consegue andar, não há cura para esse mal, não há meio de fazer o homem andar, mas Deus disse, tem que andar. As pessoas dizem, Deus é injusto, como é que Ele nos dá uma ordem que não podemos cumprir? É verdade, essa é a pergunta. Por que Deus deu a lei então, se nós não podemos cumprir? Aí vem o terceiro motivo. Deus deu a lei para que pudéssemos clamar por graça, por misericórdia. Deus não deu a lei para ser praticada. Deus deu a lei para que o homem dissesse, Deus, tem misericórdia. Estou tentando andar, mas a perna não firma. Eu sou paralítico, irremediável. É como o pecador clamando lá no templo. Lembra do fariseu e o pecador? O fariseu chega e fala, Senhor, te dou graças, porque a minha perna tem uma atadura forte. E eu consigo andar encostando nas coisas. Eventualmente, eu tenho que parar, mas eu sou um homem de pé. Mas do lado dele tem um pecador que arrasta. E o pecador fala, Deus, eu não sei como andar. Ser propício a mim. Tem misericórdia, me segura na tua mão. Aí Deus manda Jesus. Para esse pecador que assume que não consegue andar, Ele manda Jesus. E sabe o que Jesus faz? Primeiro Jesus cura sua coluna. Te capacita a andar. Mas como você a vida inteira arrastou, você tem dificuldade de acreditar que você pode andar. Você tem medo. O que Ele faz conosco? Ele nos segura nos braços. E vai andando conosco, nos segurando, até que possamos firmar nas pernas. Ele, pela sua graça, nos faz santos. Quando dizem amém sobre isso. Eu tenho medo da minha ilustração piorar um pouco o problema. Está entendendo? Esclareceu ou piorou? Está esclarecendo.
Veio para cá para aprender a palavra. Portanto, não se contente com menos que compreender o que está escrito na palavra de Deus. É por isso que Paulo está dizendo, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Vamos continuar. Verso 21. Aqui no verso 20, Paulo conclui então a sua sessão enorme a respeito da condenação do homem. A partir do verso 21 até o verso 31, nós temos os 10 versículos, eu diria, mais importantes dessa dispensação. Por causa dele, Lutero saiu da Igreja Católica. Os irmãos conhecem a história da Reforma. Lutero era um monge católico. E ele tentava de toda maneira ser um paralítico que andava. Ele fazia penitências, ele se autoflagelava, ele fazia suas orações, fazia tudo, suas boas obras. Mas ele não conseguia ficar de pé e andar, cumprir a justiça de Deus. Até que um dia, conta a história, que ele resolveu ir para Roma. Ele falou, eu vou a Roma, pode ser que lá eu receba uma graça especial e consiga ser santo. Enquanto ele subia nas escadarias de uma igreja, se penitenciando, uma voz falou com ele, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E ele olhou para um lado, para o outro e falou, mas eu não vejo fé nenhuma em mim, eu só vejo obras, trabalho, esforço, não há fé em mim. E ele concluiu então, que estava tudo errado. Que a igreja havia se desviado do plano de Deus. Porque a salvação é somente pela fé, baseado na graça de Deus. Não há espaço para as obras humanas. Porque pelas obras da lei, ninguém será justificado diante de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Pelas obras da lei, ninguém será justificado diante de Deus. Então ele formulou, a partir desse texto, a grande tese da reforma, a salvação pela fé. Só fide no latim. Só pela fé e só pela graça, mediante o Senhor Jesus Cristo. Nós também somos um povo que pertence a uma igreja reformada. Nós cremos na justificação pela fé. Quantos dizem amém sobre isso? Isso tem que ser base na nossa fé. Então esse texto agora fala sobre isso. Eu quero encerrar minha palavra expondo esse texto para os irmãos. Agora esse texto, ele não é tão simples. Por isso eu vou gastar a reunião de hoje e mais a reunião desse domingo que vem para falar a respeito da justificação. Hoje eu quero definir termos com os irmãos. Em primeiro lugar, o que é justificação? Você observa no verso 21 a transição que Paulo faz. Mas agora, esse mas agora é uma mudança de assunto. Ele está dizendo, olha, depois de ouvir que todo mundo é debaixo de condenação, eu tenho agora para contar para você as boas novas. Mas agora, se manifestou a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo está dizendo, olha, o que é a justificação? O que significa o homem ser justo diante de Deus pela fé na salvação? Paulo está dizendo, olha, a justiça de Deus é aquilo que Deus é. E Deus é santo. Deus é perfeito. E Deus mandou um prumo para ver se o homem estava de acordo com a sua justiça. O prumo é a lei. Então Paulo fala, Deus manifestou sua justiça. Mas o homem não é justo. Não há nenhum justo. Porque você pode às vezes pensar que é justo, mas comparado com a justiça de Deus, você é torto, totalmente torto. Porque o prumo dele é perfeito. Sede santo porque eu sou santo. E o Senhor Jesus diz, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Esse é o prumo de Deus. Essa é a condição do homem. Paulo fala no verso 23, todos pecaram. E destituídos estão do que, meus irmãos? O que é a glória de Deus? Diga, a glória de Deus é a sua imagem. A glória de Deus é brilhante, é majestosa, é tremenda, é maravilhosa. Mas se resume uma palavra só, a glória de Deus é a sua imagem. E significa o quê? Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem com a sua glória. Porque o homem foi criado à imagem de Deus. Só que Paulo fala, todos pecaram e perderam essa imagem, perderam essa glória. Não tem mais glória, estão fora, estão debaixo de condenação.
Mas Deus agora resolveu criar uma maneira. Não é a intenção de Deus justificar o homem pela lei, mas sim pela fé. Pela lei, apenas nos convencemos que somos pecadores. Então, o que é justificação? Justificação, presta atenção, é o ato de Deus aprovar as pessoas de acordo com o seu padrão de justiça. Diga, justificação é o ato de Deus aprovar as pessoas de acordo com o seu padrão. O padrão de Deus é alto demais. Alguém poderia algum dia ser aprovado por Deus de acordo com o padrão dele, pela força própria? Não podia. Deus então vem a nosso encontro, vem a nossa ajuda. Eu sei que algumas pessoas definem justificação como sendo como se eu nunca tivesse pecado. Já ouviram isso? O que é ser justificado? Significa que é como se eu nunca tivesse pecado. Na verdade, isso é incompleto. Porque se eu nunca tivesse pecado, isso me faria apenas alguém neutro. Alguém que nunca errou. Mas não faria justo. O justo é aquele que teve ações justas. Portanto, o que Deus faz é muito mais do que isso. Deus me declara justo em Cristo Jesus. Mas veja, como é que Deus faz um negócio desse? Como é que Deus pode declarar essa pessoa que eu mencionei para você que esse tempo todo justo? Como é que Deus pode dizer que esse pecador depravado, promíscuo, injusto, como é que Deus pode dizer agora que ele é justo? Por causa da fé. Como é que funciona isso? A justificação, ela está baseada naquilo que Jesus fez. Por isso eu vou ter que definir alguns termos para os irmãos. Acompanhe na sua Bíblia, verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a... Aqui vem a palavra redenção. Para você entender justificação, tem de entender o que é redenção. Então, sublinha a palavra redenção. Depois diz mais no verso 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Outra palavrinha que tem que entender o que é. Propiciação. Os irmãos sabem o que é propiciação? Quem não sabe o que é isso? Ótimo, fica à vontade então, porque quase ninguém sabe. Então sublinha. O mais incrível é que você já leu isso aqui e nunca procurou saber o que era. Esse aqui é línguas estranhas, né? Propiciação. Mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Vamos tentar explicar para os irmãos agora o que é isso aqui. Alguém pergunta, pastor, justificação é o mesmo que perdão? Não, não é a mesma coisa. Justificação é diferente de perdão. Vamos entender a situação. O Almir, olha para cá. O Almir, ele matou uma pessoa. Ele vai no juiz. Não, matou não é um bom exemplo não. Ele roubou, melhor roubou. Ele roubou o dinheiro. Aí ele vem diante do juiz. Entende o que eu estou falando? Ele vem diante do juiz. Aparece alguém milionário e paga a dívida dele, o roubo dele. Devolve o dinheiro. Aí o juiz fala, tá bom, pode ir embora. Você está perdoado da sua dívida. Mas o Almir deixou de ser ladrão por causa disso? Ele sai de lá o quê? Um ladrão perdoado. Será que Deus quer apenas ter ladrões perdoados no céu? Prostitutas perdoadas no céu? Homossexuais perdoados no céu? Corrupto perdoado no céu? É isso que Deus quer, meus irmãos? Não, Deus quer mais. Deus quer justo. Como é que o Almir poderia ser feito justo? Então o perdão não basta. O perdão não faz ninguém justo. Ele apenas é um criminoso que pagou pelo crime. Mas ele não é justo. O que Deus faz é mais do que nos perdoar. Ele nos perdoa também, mas ele faz mais. Ele coloca no Almir a justiça de Cristo. Como é que ele faz isso? Por causa do novo nascimento. O que Deus faz na verdade? Deus mata o Almir e Deus coloca, ressuscita o Almir em Cristo. De maneira que o novo Almir, que nasceu de novo em Cristo, ele é um novo homem, não tem passado. E quem não tem passado, não tem do que ser perdoado e é considerado justo diante de Deus. É por isso que a justificação só acontece por causa da redenção. O que é a redenção? Redimir significa comprar de volta. Readquirir por um preço. Diga, redimir
significa readquirir por um preço. Ou seja, comprar de volta. Presta atenção. Eu tinha essa Bíblia. Ela era minha. Como é que está o nome mesmo? Paulo, essa Bíblia aqui era minha. Eu quero ela de volta. Mas o Paulo fala, não, essa Bíblia aqui, eu comprei ela. Quem me vendeu talvez roubou de você. Mas eu comprei. Portanto, ela é minha. Eu pergunto para você, essa Bíblia é do Paulo? É ou não é? É, porque ele comprou, não é verdade? Mas veja, ela também é minha. Ou ela foi minha. Se eu quiser ela de volta, eu tenho que fazer o quê? Comprar de novo. Entendeu? Foi isso que aconteceu com o homem. O homem pertencia a Deus. O homem pertencia, porque Deus o criou. Vou dizer algo para os irmãos. Isso já aconteceu, algo parecido. Eu me lembro, uma situação, os irmãos sabem aquelas crianças que, pelo menos era assim na minha infância, não tinha condição de comprar brinquedos, a gente criava os nossos brinquedos. Eu me lembro que era comum a gente fazer carrinhos de lata de óleo. Alguém já fez isso? Pega aquelas borrachinhas, coloca ali, enche de alguma coisa, fica pesado, amarra uma linha ali e sai. Você recorta, fica muito joia. Um brinquedo muito legal, a gente brincava disso. Eu me lembro, alguém fez um carrinho muito joia. Mas ele deixou esse carrinho em algum lugar. E um outro garoto pegou. E esse garoto passou para um outro garoto. Mas um belo dia, o garoto que havia perdido, muito triste, encontrou o carrinho. E falou, esse é meu. Foi eu que fiz. Fiz com todo cuidado. Ele é meu. Mas o outro disse, não, esse carrinho eu comprei. E aquele garoto teve que ir na casa dele, pediu o pai dele dinheiro e comprar o carrinho que ele havia feito de volta para ele. Faz ideia o amor que ele não tinha por aquele carrinho agora? Primeiro tinha um amor porque criou, porque fez. Agora tem um amor porque resgatou, redimiu, comprou de volta. É duplamente dele. Assim aconteceu com você. Você, pela redenção, ele pagou o preço. E o preço foi alto, foi caro. Foi o sangue de Jesus. E o fato de ele ter comprado você de volta tem um benefício ainda secundário. Você já não é mais escravo do diabo. Entende? Você pertencia ao diabo. O diabo havia pego você para ele. Você estava lá debaixo da escravidão dele. Mas quando o Senhor comprou você de volta, você agora pertence a ele. E você recebeu a marca do Senhor de propriedade sobre a sua vida. Assim como ovelhas e bois recebem a marca do proprietário, você tem um selo de Deus marcado com fogo sobre a sua vida. E o diabo, quando olha você, ele sabe que você pertence a ele. E por isso o diabo não nos toca mais. Quantos podem dizer glória a Deus nessa manhã? Então você está entendendo? Primeiro, temos de entender que justificação é diferente de perdão. Depois compreendemos que a justificação depende da redenção. Mas ainda há uma outra coisa que tem que ter entendido. O que é propiciação? O que é propiciar alguma coisa? Vou te dar uma ilustração para você entender. Só com a ilustração você entende. Propiciação é o seguinte. Eu era muito amigo do Vanderlei. Mas aconteceu o seguinte. Eu peguei um dinheiro dele e não devolvi. E agora, a nossa amizade foi abalada. Eu não consigo ter comunhão com o Vanderlei. Por quê? Cada vez que eu chego perto do Vanderlei, eu me sinto acusado daquela dívida que eu tenho. Então eu evito o Vanderlei. Se ele passa de um lado, eu passo do outro. Se ele está perto de mim, eu abaixo a cabeça. Eu não o cumprimento. Quer dizer, nós estamos sem comunhão. Não tem medo de ter comunhão. Aí acontece o quê? Para ter comunhão, a dívida tem que ser paga. Então preste atenção. O pagamento da dívida é a propiciação também. Quando o Senhor Jesus, lá na cruz, pagou o preço, eu que tinha uma dívida com o Vanderlei é Deus na minha história. Eu agora, foi paga a dívida. Eu agora posso chegar para ele e ter comunhão com ele. Entende o que eu estou dizendo? Por isso que o sangue é a propiciação. Porque é por meio do sangue que eu posso voltar a ter paz com Deus, amizade com Deus, comunhão com Deus. Quantos dizem amém sobre isso? Agora, de onde vem a palavra propiciação? Você tem que entender um pouquinho da história bíblica. Propiciação vem de propiciatório. Os irmãos estão cansados? Se você não entender essas bases, depois você não vai entender o resto do livro de Romanos. Propiciação vem de propiciatório. O que era o propiciatório? Quem sabe o que é o propiciatório? Quem pode me explicar? O que é o propiciatório? Não é onde sacrificava.
O propiciatório era a tampa da Arca da Aliança. O que tinha em cima da tampa da Arca da Aliança? Quem sabe? 2 anjos. 2 anjos. Eram chamados de quê? Querubins da glória. Esses 2 anjos estavam voltados um para o outro com a asa cobrindo. A Bíblia fala que ali no propiciatório, eu não vou ler com você porque não temos tempo, lemos na próxima reunião. Ali no propiciatório era o lugar onde Deus vinha ter comunhão com Moisés. E era também o local onde uma vez por ano o sacerdote ou o subsacerdote entrava para aspergir o sangue. Por quê? O sangue no propiciatório? Porque só com o sangue podemos ter comunhão com Deus. O propiciatório é o lugar temos comunhão com Deus. Aqueles querubins da glória são guardiães da santidade de Deus. Deus não pode negar sua santidade. E quem se aproxima dele tem que ser santo como ele é. Mas como poderíamos nós chegar lá então? Presta atenção que eu vou contar para você. Deus fez um propiciatório eterno. Deus levantou uma cruz e fez de Jesus o propiciatório. De tal maneira que quando nós vamos a Cristo, Deus também vem a Ele. E lá em Cristo podemos ter comunhão com Deus. Quantos estão em Cristo Jesus? É porque você está em Cristo que você pode encontrar-se com Deus, falar com Deus e ouvir de Deus. Cristo Jesus é a propiciação e também é o propiciatório. Ele é a obra e Ele também é o lugar. Nós vivemos nele, estamos nele, habitamos nele, existimos nele, respiramos nele. Ele é a propiciação e Ele é o propiciatório. E é por isso que Paulo fala, acompanhando a sua Bíblia, ele diz assim, verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por que Deus pode justificar agora o pecador? Porque o pecador vai em Cristo. Ele pede a propiciação, ele fala, ser propício a mim, que sou pecador. E ele então vai até Cristo, e lá em Cristo somos reconciliados com Deus. Outra palavrinha que eu vou falar agora. Por ter Deus, olha o que diz mais, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Veja, nos tempos passados, Deus deixou os pecados impunes, sabe por quê? Porque no Velho Testamento existia um negócio chamado expiação. Outra palavrinha para você entender hoje. Hoje não está muito fácil, né? Cheio de teologia. Mas você tem que saber isso. Você é crente. Quantos querem aprender a palavra de Deus? Então preste atenção. Por que os pecados foram deixados impunes? Porque no Velho Testamento só existia expiação. Não existia propiciação. O que é expiação? A expiação é o seguinte. Uma vez por ano, eles faziam uma festa chamada Festa da Expiação, onde os pecados eram cobertos pelo sangue de animais. Porque o sangue de animais não pode remover o pecado, pode apenas cobrir. Aquele sangue de animais era mais ou menos uma nota promissória. Vou te dar um exemplo. É o seguinte, o homem tinha uma dívida enorme. Vou voltar aqui para o Vanderlei. O Vanderlei tinha uma dívida enorme comigo, eu sou Deus. Ele não podia pagar. Mas o Almir, que é um milionário, falou, eu vou pagar por ele a dívida. E enquanto isso, eu vou te passar notas promissórias. E assim, todo ano, eu pegava uma promissória do Almir, que era a garantia de que eu recebia a dívida. Entendeu o que eu estou dizendo? A dívida só ia aumentando, mas eu tinha garantia. O que é isso, na verdade? Era o sangue dos animais. O povo tinha uma dívida com Deus. E todo ano, eles sacrificavam animais como uma promissória de que o pagamento viria. E o pagamento um dia veio. Cristo Jesus veio e pagou completamente a nossa dívida diante de Deus. Já não há culpa e nem há condenação. Nós dizem glória a Deus sobre isso. É por isso que Paulo está falando. O Senhor deixou os pecados impunes, visando a manifestação da justiça no tempo presente. Verso 26. Para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé. É a fé a única coisa que Deus exige. É mais ou menos o que eu falei para você algum tempo atrás. Olha para cá. Deus pegou a lei toda e falou assim, olha, tudo bem. Essa lei aqui enorme, eu vou resumir ela num único mandamento. Olha que interessante. Está vendo essa lei aqui? Essa lei é muito grande. Se você não cumprir essa lei, você não pode ser justo. Mas eu vou pegar essa lei toda aqui e vou resumir ela num só mandamento. Crer.
Mas crê em quê, Senhor? Aí o Senhor disse, tá bom. Eu vou mandar o meu filho, Jesus. E ele vai cumprir toda a lei. Ele vai praticar todos os mandamentos. Não vai falhar em nenhum. Ele vai ser justo de acordo com o meu padrão de santidade. E ele vai vir junto com você. Se você falar, eu creio, eu coloco você dentro dele, de maneira que a justiça dele passa a ser a sua justiça também. É isso que acontece conosco. Não adianta fazer obra para ser salvo. Não adianta tentar agradar a Deus de outra maneira. Você só agrada a Deus quando fala, eu creio na obra do Senhor Jesus e creio no seu sangue. Aí Deus coloca você dentro de Jesus e o Senhor vai entrando no céu carregando nós todos dentro dele. Ele não é apenas a porta, ele é o meio de transporte também. Só podemos entrar lá estando em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? E estando em Cristo Jesus, tudo que diz respeito a ele também diz respeito a nós. Assim, a morte dele também é a sua morte. Diga, quando ele morreu, eu morri também. E é por isso que você agora nasceu de novo. E esse que nasceu de novo é justo diante de Deus. Amém, meus irmãos? Agora alguém fala, tá bom, pastor, eu sou justo. Quer dizer que eu não tenho mais que procurar ser justo diante de Deus? Há uma diferença entre justificação e santificação. A vida cristã não é tão simples quanto alguns imaginam. Eu falei para você de redenção, falei de propiciação, falei de expiação, falei de perdão, falei até de reconciliação. Mas tem outra palavrinha na Bíblia, chama-se santificação. Então preste atenção, olha para cá. O que é justificação? Justificação é que eu agora recebo a justiça de Cristo e sou declarado justo. Eu não tenho passado diante de Deus. E posso agora me aproximar de Deus. Entenderam isso? O que é santificação? É que eu agora, sendo justo, vou ter que a cada dia andar nessa justiça, em santidade. A justificação tem a ver com o passado. Deus declara nulo o seu passado. Mas a santificação tem a ver com o futuro. Deus espera que você viva de acordo com essa justiça no seu dia a dia agora. A justificação é para a salvação, mas a santificação é para a recompensa do reino. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Estou preocupado com os irmãos nessa manhã. Se você não buscar do Senhor revelação, essas palavras todas serão apenas palavras compridas, palavras complicadas à sua mente, fazendo confusão. Mas elas têm que resplandecer no seu espírito e ser luz dentro de você. Há 4 séculos atrás, Martinho Lutero aprontou a maior confusão da história da igreja. Dividiu a igreja por causa dessa palavra, justificação. Portanto, é uma palavra muito importante. É ela que nos dá acesso diante de Deus. E hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia. E a ceia nada mais é do que isso. Vamos continuar. Verso 27. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. A única lei que existe agora é a lei da fé. Quem crê, cumpriu toda a lei. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Digo, o fim da lei é Cristo. A lei passou, meus irmãos? Não, mas Cristo Jesus é a nossa lei. E nele nós cumprimos toda a lei. Amém, meus irmãos? A única lei agora, para ser salvo, é a lei da fé. Verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Vamos ler isso junto? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, de todos, judeus e gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé. A justificação é pela fé. Qual que é a fonte da nossa justiça? A graça de Deus. Qual que é o meio da nossa justiça? A nossa fé em Cristo. Fé na redenção, na propiciação, no sangue derramado por causa dos nossos pecados. É por isso que podemos ter comunhão com Deus. Então toda a condenação que o homem possui, toda a ira que Deus estava colocando sobre o homem, Paulo está mostrando, em Cristo é removido. Em Cristo, o homem pode ser aceito, sem ter que fazer obra nenhuma, sem tentar ser bonzinho, sem tentar ser justo, ele vai ser aceito por causa da justiça do Senhor Jesus. Feche seus olhos por um instante. Repita comigo. Diga, eu creio que fui justificado pela fé, mediante a graça de Deus. Diga, eu creio que recebi
em mim a justiça de Cristo. Diga, Cristo Jesus se me tornou, da parte de Deus, sabedoria, santificação e justiça. Diga, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por mim, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Diga, a minha justiça não é minha própria, mas é a de Cristo. Diga, eu não sou aceito pelas minhas obras, eu sou aceito pelas obras de Cristo. Diga, eu posso entrar com ousadia no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, porque a comunhão está restaurada. Diga, eu estou reconciliado com Deus. Diga, antes nós éramos inimigos de Deus, mas fomos transformados, e o nosso coração foi convertido, e hoje somos amigos, temos comunhão na intimidade do Espírito. Amém? Senhor Deus, clamamos ao Senhor nessa manhã. Falamos de coisas tão profundas e de tão tremendas. Senhor, nós não aceitamos que essas verdades fiquem apenas na mente. Clamamos por revelação do Senhor nessa manhã. Clamamos, Senhor, por revelação do Senhor. Abre os olhos. Abre os olhos. Tira todo o véu. Tira tudo aquilo que impede o entendimento. E haja luz no nosso coração. Em nome de Cristo Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Nesse entendimento, vamos cantar de novo esse cântico, que haja em mim o mesmo Espírito. Nós vamos entrar em detalhes semana que vem. Talvez hoje você ouviu e achou confuso, mas não deve existir nenhuma parte da palavra de Deus que você não compreenda, porque toda ela é para nós. Essa Bíblia que está na sua mão é para você, é palavra de Deus para você. Quantos sentem esclarecidos essa manhã? A palavra trouxe luz ao seu coração. Que haja no nosso coração temor, mas também haja gratidão e haja alegria, porque aos olhos de Deus, Deus nos vê em Cristo. Através do sangue do Cordeiro, somos declarados justos. Você consegue imaginar que bondade e que graça tremenda é essa? O que nós éramos antes? Todos aqui somos ex alguma coisa. A perversidade habitava em nós, mas o Senhor, pela sua graça, nos alcançou e nos declarou justos. É por isso que podemos ter convicção da nossa salvação. É por isso que você pode ter certeza que vai habitar no céu. Porque você não é bom, mas a bondade de Cristo foi colocada em você. Você não é justo, mas a justiça dele foi colocada sobre a sua vida. E Deus olha você em Cristo Jesus. Quando dizem amém nessa manhã. Vamos cantar esse canto enquanto nós cantamos. O servo está distribuindo. Aleluia. E a nossa oração nessa manhã é apenas numa direção. Senhor, dá-nos revelação. Quantos querem ter revelação nesses dias? Então ergue a sua mão para o Pai nessa hora. Comece a invocá-lo. Clame pelo Senhor nesta hora. E nós estamos cantando essa canção. Possamos compreender as realidades da redenção. Senhor, o que está no nosso coração hoje. Compreender que fomos feitos justos diante de Ti. Sobre nós não há condenação. Sobre nós não há culpa. Não há temor nenhum. Podemos erguer mãos santas para o santuário. Porque o Teu sangue nos lava de toda iniquidade. Toda iniquidade. Abre-nos os olhos. Oh, no nome de Jesus. Quero ministrar nesta manhã que os olhos espirituais são abertos. Eu ministro espírito de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ministro nessa hora que nossos corações são incendiados pela palavra viva de Deus, que é viva no nosso espírito e é eficaz e é poderosa para transformar as nossas vidas. Aleluia.